Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Olha, se a Bíblia parece um livro gigante, até meio intimidador, pode ficar tranquilo, essa é uma sensação super comum. Neste nosso guia, a gente vai desvendar juntos como transformar esse livro sagrado num verdadeiro mapa para a nossa jornada de fé. Pois é, olhar para aquele monte de páginas e pensar, meu Deus, por onde é que eu começo? Mas a última notícia é que existe um caminho, sabe? Um roteiro que torna essa jornada não só possível, mas, nossa, profundamente transformadora. E é exatamente esse mapa que a gente vai começar a explorar agora. O nosso roteiro tem 6 passos bem claros. A gente começa preparando o coração, depois descobre o melhor mapa de leitura e algumas ferramentas para manter a constância. Aí a gente vai ver a força de estudar em comunidade, a importância da bússola da igreja e, no fim, como a palavra pode de fato transformar uma vida. Vamos lá? Então, primeiro passo, e olha, talvez seja o mais importante de todos. Antes mesmo de abrir na primeira página, é preciso preparar o terreno por dentro. Ler a Bíblia não é como ler qualquer outro livro, né? É um encontro, é um diálogo com Deus. E isso pede uma postura, uma disposição toda diferente. E como é que se faz isso? Basicamente com 3 atitudes fundamentais. Primeiro, a oração. É pedir mesmo, sabe? Espírito Santo, me ilumina, me abre para entender. Depois, a humildade. É reconhecer que ali não é só um texto, é a palavra viva de Deus. E por último, a meditação, que é ler sem pressa, deixando cada palavra ecoar por dentro. Santo Agostinho resumiu isso de um jeito brilhante. É exatamente essa a beleza do diálogo. Quando a gente lê as Escrituras, é Deus falando, e quando a gente reza, somos nós respondendo. É uma conversa que começa e termina no coração. Ok, agora vamos para a parte prática. Coração preparado? Para onde a gente vai? Sim, existe uma ordem recomendada, um roteiro pensado especialmente para quem está começando, para ajudar a construir uma base bem sólida de entendimento. E a grande dica é essa: comece pelo Novo Testamento. Mas por quê? Simples, é lá que a gente encontra a pessoa de Jesus, que é a chave para entender a Bíblia inteira. O Antigo Testamento prepara o caminho e o Novo revela quem Jesus é. Faz todo sentido começar por ele, concorda? E dentro do Novo Testamento, esse roteiro aqui é um ponto de partida excelente. Começar pela primeira carta de João para ter aquela certeza do amor de Deus. Depois, mergulhar no Evangelho de João para entender a divindade de Jesus. Marcos dá uma visão mais panorâmica da vida dele. As cartas de Paulo conectam a gente com as primeiras comunidades e Lucas e Atos mostram o comecinho da igreja. Um passo vai levando ao outro de forma bem natural. E aí, com essa base do Novo Testamento, fica muito mais fácil explorar o Antigo. Em vez de ler de forma aleatória, a gente pode seguir por esses blocos temáticos. Começa pela história de Israel, depois vai para os profetas, entende o período do exílio e mergulha nos livros de sabedoria. Essa organização dá um sentido incrível à leitura, torna tudo bem mais claro. Certo, já temos o mapa. Mas como garantir que a gente continue na estrada, né? A constância é sem dúvida o maior desafio. Por isso, agora vamos ver umas ferramentas práticas para criar e, principalmente, manter o hábito da leitura diária. Olha, uma das ferramentas mais poderosas que existem é o diário espiritual. A ideia é bem simples, não é só ler, é registrar. Anotar aquilo que a palavra tocou no coração transforma uma leitura passiva num diálogo ativo, bem pessoal com Deus. É uma forma de ruminar, de mastigar a Escritura. Mas o que anotar nesse diário? Tenta focar nesses 5 pontos. Que promessas de Deus dá para encontrar ali? Anota os mandamentos ou as orientações. Identifica os princípios eternos. E o mais importante, qual a mensagem de Deus para quem está lendo hoje e como aplicar isso na própria vida? É isso que faz a palavra saltar da página. E para fechar, mais algumas dicas de ouro. Definir um horário fixo, mesmo que seja só por 15 minutinhos, cria o hábito. Ter uma boa edição da Bíblia, com notas explicativas, ajuda demais. A tecnologia também é nossa aliada. Existem ótimos aplicativos. E uma dica especial: ler um salmo por dia é uma verdadeira escola de oração. A leitura pessoal é insubstituível, claro, mas a nossa jornada de fé não é solitária. Estudar a Bíblia em comunidade abre a nossa mente para novas perspectivas, aprofunda o entendimento e dá um suporte incrível para a gente perseverar. Então, o que faz um grupo de estudo dar certo? O ideal é um grupo pequeno, com um foco bem definido e encontros consistentes. Mas a chave de tudo, o pulo do gato, é criar um ambiente seguro. Um espaço onde todo mundo se sinta à vontade para compartilhar dúvidas e descobertas, sem medo de julgamento.
Agora a gente chega num ponto fundamental da leitura católica da Bíblia. Ninguém lê a Bíblia isoladamente, como se ela tivesse caído do céu no nosso colo. A gente lê dentro da grande família da Igreja, que nos oferece uma bússola segura para não nos perdermos no caminho da interpretação. E essa bússola tem um nome: tradição. Como diz a De Verbum, um documento importantíssimo do Concílio Vaticano II, a Escritura e a tradição nascem da mesma fonte divina. Uma não existe sem a outra. A tradição é a fé viva da Igreja que nos garante a interpretação correta da Bíblia, do jeito que ela foi entendida desde o tempo dos apóstolos. E olha que interessante esse método riquíssimo que vem da tradição. Uma única passagem pode ter várias camadas de sentido. O literal é a base, o que o texto diz. O alegórico conecta tudo a Cristo. O moral nos ensina como viver, e o anagógico, esse aponta o nosso olhar para a vida eterna. Um sentido não anula o outro, eles se completam, se enriquecem. Bom, e chegamos ao nosso último ponto, que na verdade é o objetivo de toda essa jornada. A gente não lê a Bíblia para acumular conhecimento ou virar um especialista. O objetivo final é permitir que essa palavra nos transforme, de dentro para fora. Essa citação da carta aos Hebreus é de uma força tremenda. A palavra de Deus não é letra morta, presa lá no passado. Ela é viva, ela é eficaz, ela age hoje. Ela tem o poder de entrar na nossa realidade e nos transformar, curar, libertar. É uma força ativa, em movimento. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se a Bíblia é um diálogo com uma palavra viva, a pergunta final vai muito além do que o texto significou no passado. A verdadeira questão é: o que Deus, por meio dessas palavras sagradas, quer dizer ao coração de quem o escuta, hoje? Essa é a grande e maravilhosa aventura para a qual todo mundo é convidado.